Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar muito de United. Rapaziada, a única direção que tem que ir é pra frente. É seguir em frente. É juntar os cacos, aguentar a zoeira, aguentar o meme. O fim do meme, que foi a falta de taças do Tottenham, ressuscitou o Tottenham. Rapaziada, não tem outra opção. Seguir em frente. Vender, contratar, reestruturar. Rapaziada, reestruturar. Essa é uma palavra também importante pro United. Reestruturar. Organizar o clube, contratar, recrutar, trabalhar um pouco mais em silêncio. Eu acho que muita coisa vaza do United, rapaziada. Muita coisa. O United não é um clube silencioso. O United sempre trabalha com muito barulho. Esse é o peso de ser o United, deve ser do tamanho do United. O United é uma máquina de engajamento. Uma máquina de engajamento. E, cara, e de verdade, eu tô muito feliz. Vou até fazer um leve desabafo aqui. Eu tô muito feliz que finalmente a fanbase do United não é a maior do meu canal. Não é o carro-chefe do meu canal. Tô muito feliz com isso. Porque, cara, eu gosto de brincar que a torcida do Liverpool, ela é... A torcida do Liverpool é a QI mais baixo disparada. Não tem nem comparação. O meu problema com a torcida do United é a alienação. Eu acho que o torcedor do United perdeu aquilo que fazia o United, que era um clube vencedor acima de tudo. Clube vencedor acima de tudo. Por isso que o pessoal foi muito criticado, porque eu bati no discurso do Rubem Amorim. Primeiro, ele não era assim em Portugal. Ponto. Ele não era assim em Portugal. Ponto. Ele não era assim. Palmolismo aí. Odeio palmolismo, gente. Tem que ser igual o Luxemburgo, com a pica apontada pro céu, caraca. Na vida você tem que ser assim, cara. Não existe espaço pra palmolismo na vida. Abismo atrai abismo. Vitória atrai vitória. Fracasso atrai fracasso. O United era um clube vencedor acima de tudo. Não é mais assim. Até a mentalidade dos torcedores. Então tem que mudar muita coisa. Tem que trazer de volta a cultura. Ele mesmo falou isso, o Rubem Amorim. É mudar a cultura, reestruturar, trazer aquele feeling novamente. O United, quando o Rubem Amorim fala, a gente tá perdendo o feeling de ser um grande clube, ele tá certo. Mas muito me surpreende o cara falar um negócio desse e ir pra final com esse discurso. Aí tem aqui os alienados que falando, a Europa League é o estadual. Estadual que ia gerar 100 milhões de libras, que iria abrir portas para o clube, estadual caro, né? Tá vendo? Esse é o nível de alienação. Estadual. Fala pro Tottenham se é estadual. 100 milhões de libras a mais. Fora o que vem em patrocínio, dia de jogo. Prejuízo que é. O tanto de portas que se fecharam. Porque, cara, não tô dizendo que é impossível. Mas um Gyökeres ficou mais difícil. Um Cherki ficou mais difícil. Grandes nomes do mercado ficaram mais difícil. Vamos imaginar o cenário que o Chelsea pega a Champions League. Piorou pro United. Piorou. Então a torcida do United tem que secar muito o Chelsea. Porque o Chelsea com Champions League, com o projeto que eles têm, tá bem mais avançado que o United. É mais um player pra tirar jogador. Então sequem muito o Chelsea. Belezinha? Sequem muito. Então vocês, ó, tá vendo o cara falando, né, estadual. Olha aí, ó. O United perdeu até o feeling de querer, de ter a ambição de levantar a taça. Vocês perderam isso. Vocês perderam o feeling de ser vencedor. Ponto. Enfim, rapaziada. Vamos seguir em frente. Deixa um like e se inscreve no canal. Deixem um like e se inscreve no canal. Rapaziada, na janela eu vou deixar muita opinião de mercado na BC Plus. A BC Plus vai ser um carro-chefe de opinião de mercado, de análise de mercado, de sacadas de mercado. Eu quero estar bem à frente aí dessas especulações aí, como foi o Milinkovic Savic, como foi o Pape Matassá, eu quero estar à frente. Então sejam membro, estejam à frente do tempo. Tem a opção aí pelo YouTube, seja membro. Também a opção via Pix na descrição. Valores anuais, belezinha? Vamos lá, rapaziada. O clube e os donos estão dando suporte ao Rubem Amorim.
e sentem que os torcedores também. Óbvio, tem que dar suporte ao Rubem Amorim. Tem que dar suporte. Sabe que essa matéria do Times, falando que ele tem um bom relacionamento com os jogadores, muitos ontem falaram isso, Shaw, Bruno Fernandes, Dalot, que ele é o homem certo, tem que dar apoio mesmo, não tem outra opção. Aliás, não tem outra opção. Vai demitir ele e trazer mais instabilidade? Não adianta. É dar suporte agora para o Rubem Amorim. É dar suporte. E como é que você vai dar suporte de maneira inicial? Contratando jogadores para ele. Ele vai ter um orçamento aí acima de 100 milhões de libras, mesmo sem ganhar a Europa League. Esse valor é esperado de ser fortalecido com vendas. Ou seja, 100 milhões de libras mais vendas. O United acredita que pode levantar 100 milhões de libras com Antony, Rashford e Sancho vendidos. Belezinha? Aqui fala que ele tem um bom relacionamento com o Ratcliffe, vive trocando zap com o Ratcliffe, o Rubem Amorim, o elenco gosta muito dele, ele se aproximou muito do Onana, esse trato mais... Pra você ver, rapaziada, o pessoal fala de que o Ten Hag caiu porque não tinha um trato com o elenco. É a coisa mais importante? Vencer é mais importante, rapaziada. Vencer é mais importante. Até vencer se tornar cansativo. Rapaziada, vocês acham que o elenco do City tem a melhor relação com o Guardiola? Vocês acham? Guardiola do jeito maluco, do jeito que ele é? Vocês acham que tem? O pessoal elogia o Guardiola mais por causa de quê? Por causa das táticas, né? Mas isso é muito do brasileiro, né? Ai, dá carinho pro jogador. Dá carinho pro jogador, protege o jogador, passa a mão na cabeça do jogador. Foi nessa putaria aí, ó, que o United se ferrou com um bocado de biriteiro. Um bocado de jogador come e dorme. Foi nessa brincadeirinha, né? Dá carinho pro jogador. Passa a mão na cabeça do jogador. Foi nessa onda aí que muita coisa aconteceu. Belezinha? E o United quer levantar dinheiro com vendas, né? Fala que o United vai priorizar a venda de Rashford, Antony, Sancho, né? O United acredita que consegue aí 32 milhões de libras pelo Antony, 40 milhões de euros. Aqui é preço pra vender, velho. Aqui é preço pra vender. Não tem nem muito o que falar não, rapaziada. Aqui é preço pra vender. Então, Sancho, Antony, Rashford, esses caras não estão no plano. Não estão nos planos. Belezinha? Aí, ó, figuras do clube perderam a confiança no Højlund. Até anotei aqui, né? O Højlund, ele deve sair, né? Ele pode ser um cara talvez emprestado, não sei, mas ele deve sair, deve chegar mais um 9, e o Højlund deve sair. Se falou de Napoli, Juventus, Inter de Milão, na Itália ele é muito admirado, o Højlund, mas ele é um cara que tem que sair do United. Ele precisa recuperar a confiança dele. O clube perdeu a confiança nele e ele perdeu a confiança. Ponto. O Højlund precisa sair do United. Não deu certo, talvez um empréstimo ou uma venda, dependendo dos valores, mas o clube perdeu a confiança nele. Simplesmente perdeu. Não tem mais condição. Tem que trazer um 9. Belezinha? Até fala aqui, ó, clubes na Itália, Inter, entendeu? Agora depende do United. O que é que o United vai fazer com o Højlund? Aí vamos lá, rapaziada. Depois eu quero falar de Bruno Fernandes. Olha isso aqui, ó. Pessoal que fica falando aí, Europa League estadual. Olha o que o Fabrício Romano fala bem aqui, ó. Não é só a taça, é a possibilidade Champions League to generate profit, extra money, gerar lucro, dinheiro, mais dinheiro, higher budget in terms of investments, aumentar o orçamento em termos de investimento and also the possibility to attract players with Champions e a possibilidade de atrair jogadores, né? Estadual caro, né, velho? Estadual. Você vê o nível de alienação do brasileiro, né? O brasileiro é incrível, né, velho? O brasileiro, ele é o povo do fracasso mesmo, viu? Aliás, brasileiro não, o bostileiro, né? League football. So one player is already going to Man United, and this Matheus Cunha. Here we go. O Matheus Cunha vai ser contratado. Gente, o Matheus Cunha é muito necessário. É tipo, muito necessário. Jogador pra gerar ameaça. O que o Ferdinand falou do Garnacho?
Jogador que gera ameaça. Que gera ameaça. Matheus Cunha United on the contract, so Cunha will go to Man United. We wait for the formal steps and for United to approach Wolves, but Cunha is going to be the first signing of the summer transfer window for Manchester United. £62.5 million release clause for Cunha to wear the Red Devils shirt next season. Victor Gyökeres remains a target for Man United. Ó, o Gyökeres continua um alvo pro United. Agora ficou mais difícil, né? Also Arsenal, for sure, in the race. All the clubs are informed on the possibility for the player to leave for something around the 65 million euros, as I told you. So forget about the 100 million euros release clause. 65 million euros can be enough to sign. Por que você deveria escolher a V4 Company para cuidar do marketing da sua empresa? Tá vendo essas marcas? Victor Gyökeres this summer, thanks to a pact between the player, the agents and the club. Now, Man United, after the final, will understand which kind of striker they can afford this summer. Ó, depois da final, o United vai avaliar que tipo de atacante pode comprar. Gyökeres is the dream target. Liam Delap remains an option in the list. Gillespie continua uma opção na lista. £30 million relegation clause. So Delap, Gyökeres, many opportunities. And again, Arsenal also looking for a striker. Yesterday I told you about Benjamin Sesko. Let's see what happens also with Gyökeres. Arsenal will be very busy also with the winger. So this Gyökeres situation will enter into important stages soon. But Man United are still thinking about him. And then about... O United ainda tá pensando no Gyökeres. Agora, até o Fabrício Romano fala, o Rubem Amorim adora o Gyökeres. Adora o Gyökeres. É o encaixe, entendeu? Rapaziada, dá pra contratar o Gyökeres sem Champions League? Até dá. Tem que pagar o esporte, tem que convencer o jogador. Tudo depende do jogador. Talvez o Rubem Amorim aí consiga uma magia e contrate o Gyökeres sem Champions, mas ficou mais difícil. Porque clubes com Champions League podem oferecer um bom salário pra ele. Um bom salário para ele, belezinha? Obviamente, o United também deve contratar outro 10. Não para substituir o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes falou, ó, eu sempre falei que vou estar aqui no clube até o dia que eles chegarem para mim e falar é hora de ir embora. Se o clube acha que é hora de se separar e quer fazer dinheiro ou qualquer outra coisa, é o que é. Futebol é assim às vezes. Olha o que o Bruno Fernandes falou. Se o clube achar que é hora de fazer dinheiro, não. O que o Fabrício Romano fala, que o Amorim, para o Amorim, é um jogador crucial, Bruno Fernandes. Crucial. É um dos pilares do projeto do Rubem Amorim. Não quer se livrar dele. Eu nem acho que deveria. Entendeu? Agora, o Al Hilal da Arábia Saudita, um dos principais alvos da Arábia Saudita, o Al Hilal, é o Bruno Fernandes. E até fala aqui que os caras estão dispostos a fazer coisa de maluco pelo Bruno Fernandes. E ele falou, se o clube quiser me vender pra fazer dinheiro, tranquilo, futebol é assim. Futebol é assim. Eu não acho que o clube, que o Rubem Amorim quer isso. Não acho. E ele fala, estarei aqui até o clube me falar que é hora de ir embora. Olha aí. Isso se chama, meus amigos, comprometimento. Comprometimento. Apesar que a final do Bruno Fernandes não foi uma boa partida dele. Mas ele falou, enquanto o clube me quiser aqui, estarei aqui. Agora, um jogador que tá com os dias contado é o Garnacho. O Garnacho deve ser vendido, rapaziada. O Garnacho deve ser vendido, principalmente também por causa do Matheus Cunha. Principalmente por causa do Matheus Cunha. E também, eu acho que o United quer outro 10, outro cara pra jogar por trás do 9, mais pela direita. Mais pela direita. Belezinha? Então o Garnacho falou um monte de besteira. O irmão dele falou. O Garnacho é um moleque que não tá crescendo, que não tá amadurecendo. Ele falando que a temporada foi de merda. Nós não ganhamos de ninguém na liga. Eu joguei todas as partidas da competição e na final eu joguei 20 minutos, né? Eu vou curtir o meu verão, então vamos ver. Praticamente assinou a carta de saída, né? Até fala que o Garnacho pode sair do United se chegar uma boa proposta. Se chegar uma boa proposta, o Garnacho pode sair do United. Foi menino, foi moleque, não ajuda esse tipo de declaração. Não ajuda. Literalmente não ajuda esse tipo de declaração. Pouco maduro. O irmão dele também adora ficar alimentando páginas do Twitter. Adora. Simplesmente zero amadurecimento. Não era hora de falar isso. Não era hora de falar isso. Ponto.
Deixa vazar isso pela imprensa, uma matéria de algum jornalista. Falar isso, cara, você se atira no pé, você se queima no mercado, Garnacho. Literalmente, você se queima no mercado à toa. Se queima no mercado à toa. Pra que falar isso? Entendeu? Pra que falar isso? Belezinha falando que até a final tinha jogado todos os rounds e ajudado o time, e na final e jogo 20 minutos, eu não sei. E quando ele fala, ó, a temporada foi de merda e a gente não ganhou de ninguém, ele critica também o elenco. Ele faz parte do elenco. Quando ele fala, a temporada foi de bosta, nós não ganhamos de ninguém na liga. De ninguém na liga. O que ele quer falar, o que ele quer dizer com isso? A gente é ruim. Ele critica ele e o elenco. Ou seja, o clima acabou pro Garnacho. O clima acabou pro Garnacho. Ele deve ser vendido. E eu gosto do Garnacho. Acho que tem características muito interessantes. Não é um jogador pronto. É um jogador que ainda precisa melhorar muito a finalização. Muito se polir. Muito. Mas é um jogador que falta amadurecimento. Simplesmente falta amadurecimento. É um jogador interessantíssimo. De características que, se ele se polir, o pessoal esquece. Só tem 20 anos. Mas eu acho que ele já devia ter... Ele deveria ser melhor assessorado. O Garnacho. Melhor assessorado. Tem que vender o Garnacho. Acho que até vai fazer bem pro ambiente. Até pra dar uma zerada. Até pouco tempo atrás eu era contra vender o Garnacho. Mas... além disso aí agora, dessas declarações, não é um jogador que é tão natural pro sistema do Rubem Amorim. Não é tão natural pro sistema. E falar em não natural, ó. Fontes próximas ao Mainu falam que ele quer ficar no United. Mas ele tem dúvidas sobre o papel no sistema do Rubem Amorim. Olha aí, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui que eu falava. Olha aqui. Eu sempre falei isso. Eu tenho dúvidas se o Mainu é um Rubão player. Se ele é um jogador pro sistema do Rubem Amorim. Eu sempre comentei isso aqui, cara. Sempre. Eu tinha minhas dúvidas se ele é realmente um jogador pro sistema do Rubem Amorim. Entendeu? Muitas dúvidas. Entendeu? Muitas dúvidas. Vamos ver. A situação do Mainu é uma pra ficar de olho. Situação do Mainu é uma pra ficar de olho. Eu tenho sérias dúvidas se ele é jogador pro sistema do Amorim. Sérias dúvidas. E a adaptação dele às vezes parece que melhora, às vezes parece que vai, às vezes parece que não vai. Enfim, meus amigos, o United virou aí um forte candidato pelo Cherki. Isso aqui foi noticiado pela Sky da Alemanha, né? Cara, o pessoal da Sky da Alemanha, às vezes, bem sem noção, falando de um jogador francês pro United. Cara, essas notícias que saem assim, meio aleatória, eu fico muito com o pé atrás, rapaziada. Rapaziada, vamos lá. Tem que vender o Malte pra contratar o Cherki, ponto. Você vai encher de 10, porque o 10 que o Rubem Amorim quer é desse perfil, talvez, Ibelmo, Semenyo. É um 10 mais atacante. 10-10 mesmo é o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes tem que jogar mais avançado ao campo. Você já tem o Mount lá. Eu acho que, gente, eu adoro o Cherki. Eu adoro. Eu venho falando do Cherki desde setembro do ano passado. Falando, é a temporada dele. E foi a temporada dele. O que eu venho falando do Cherki desde setembro do ano passado. É a temporada dele. E foi a temporada dele. Foi convocado agora pra França. Primeira vez convocado. Ele é um 10 potencial enorme. Old class. Só que eu tenho Bruno Fernandes, Mason Mount. Para todos os efeitos, o Mainu pode jogar mais avançado. O que o United precisa? De um 8. De um 8. Lembra que o Fabrício Romano falava do Ederson? É um 8 que faz um pouco de tudo. Dá vida pro meio campo, conecta com o ataque, intensidade pro meio campo, marcação homem a homem, intensidade, pressão, marcação, chegar ao ataque. Ou seja, aquele 8 que faz um pouco de tudo. Eu acho que essa deveria ser a prioridade. Se é pro United trazer pro sistema ofensivo,
Tem que trazer jogador que traz ameaça. Cunha, Ibelmo, Semenyo, atacantes. Cara, de verdade, até investir hoje no dribbling faz mais sentido. Um Eze faz mais... O problema é que o Eze é muito complicado comprar ele. Muito complicado. Só me pega o BC e fala do Eze. O problema do Eze, meus amigos, é que pagar a multa do Eze... O Eze tem uma multa. Só que 80% dessa multa, parece 70% a 80% dessa multa, você tem que pagar à vista. E parece que só clubes de Champions League podem ativar essa multa. É uma onda, velho. A multa do... Agora a multa do Olise. Só clubes de Champions League poderiam ativar a multa. É complicado negociar com o Palace. E o Palace nunca se demonstrou flexível a negociar igual o Wolverhampton com o Matheus Cunha. Não vamos fazer aqui um parcelamento de pai para filho. O Crystal Palace nunca se abriu para fazer isso. 10, gente. O 10 do United é o Bruno Fernandes. Aí, vendi o Mason Mount. Quero trazer um Cherki. Aí, beleza. Tranquilo. Traz pra disputar a posição. E vamos ver quem é melhor. Agora o Cherki... Eu acho que hoje a necessidade do United é um 8. Qual é o 8 do United? Oh, é o Mainu? Vocês viram aí? Reservas do sistema. Qual é o 8 do United? É o Bruno Fernandes. Só que o Bruno Fernandes é melhor jogando mais à frente do campo. E aí? Qual é a necessidade maior? Um Cherki ou um 8 foda? Um 8 pra carregar ali. Pra conectar as linhas. Como o próprio Fabrício Romano fala, é um jogador que faz um pouco de tudo. Intensidade, leva pro ataque, pressão, taticamente moral, força física, disponível. Entendeu? Um 8 puro. Um 8 puro. Tamo junto, rapaziada.